alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está lá no Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, as aulas anteriores nós falamos sobre os fatores que alteram a velocidade das reações. Hoje nós vamos começar um conteúdo novo, que é equilíbrio químico, e vamos aprender sobre a reversibilidade das reações, as reações diretas e inversas e os gráficos onde a gente estuda esse assunto. Olha só, então equilíbrio químico, por definição, é o estado no qual as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Na nossa cabeça, quando a gente ouve a palavra equilíbrio, normalmente a gente pensa em imagens que estão estáticas. Os pratos da balança do peso bem paradinhos, a gangorra do parquinho bem parada, pecinhas empilhadas, né? Esse tipo de coisa. Aqui na química, vocês já sabem que as partículas estão sempre em movimento, não tem nada parado, por mais que você olhe macroscopicamente e o frasco esteja, o líquido lá, bem paradinho. Na verdade, as partículas estão em movimento. Então, o equilíbrio químico, ele é um equilíbrio dinâmico. E, lá na física, o equilíbrio dinâmico é o estado em que o corpo se encontra em movimento retilíneo uniforme. As nossas partículas aqui, elas não estão correndo, mas uma maneira bem legal da gente entender o que é o equilíbrio dinâmico é pensar numa pessoa que está andando de esteira. Quando você anda na esteira, você não sai do lugar, mas a pessoa vai numa direção e a esteira vai na outra. A pessoa para frente e a esteira para trás. Elas estão em movimento, mas estão em equilíbrio, porque a pessoa só consegue andar na esteira se a velocidade lá das pernas dela é igual à velocidade da esteira. Se você aperta o botão da esteira para acelerar, você logo depois de um momento você consegue de novo fazer aquele equilíbrio, ou seja, você alcança a velocidade da correia da esteira. E se você pensar numa esteira bem grandona, para você atingir esse equilíbrio, o tempo aonde você consegue estabilizar a sua corrida em relação ao andar da esteira, pode acontecer em qualquer espaço dessa esteira. E é isso que a gente vai ver dos nossos gráficos das reações que estão acontecendo, aonde as velocidades se igualam. Olha só, vamos dar uma olhadinha então numa reação química. A gente tem aqui CO, monóxido de carbono, mais NO2, formando CO2 e NO. Num primeiro momento, eu tenho 1 mol de concentração do meu reagente CO e 1 mol do N2 e não tenho nada dos meus produtos. Isso é um instante zero. Eu tenho uma quantidade de reagente e não tenho nada de produto. Lá, microscopicamente, eu tenho essa situação aqui, tá? Então, eu tenho, esse aqui seria a molécula para o NO2, que tenho 3 bolinhas representando, e a do CO com 2 bolinhas. Depois de um tempo, eu vou ter, o final da reação, o processo inverso. Os meus reagentes acabam, ficam zero, e o meu produto é formado. Nesse caso, 1 mol de cada um, e a configuração aqui das partículas também muda. Quando eu tenho uma situação de reversibilidade, esse processo acontece tanto a ida quanto a volta. No mesmo momento em que se forma o produto, esse produto começa a se colidir e ele restitui os reagentes. Isso num processo que acontece num frasco fechado para essa nossa reação aqui, onde eu tenho todos os gases participando, tá? Então, visualmente, o que eu tenho lá? Eu tenho o CO, que é incolor, e tenho o NO2, que é castanho intenso. E os meus outros 2 produtos são incolores. Quando passa um certo tempo, essa reação ela fica nesse intervalo aqui e ele alcança no máximo uma cor vermelha fraca. Aonde a gente vê esse processo de reversibilidade acontecendo é nesse tipo de óculos aqui, que quando você vai no sol, a lente escurece. Quando você volta para um lugar onde não tem sol, a lente fica clara de novo. Então é um processo, a reação direta é escurecer a lente e a reação inversa é fazer a lente voltar a ficar transparente. Então uma reação reversível é aquela que se processa nos 2 sentidos ao mesmo tempo. Então a gente tem esse tipo de representação. Uma seta dupla, a primeira indica a reação direta e a segunda indica a reação inversa, e a seta dupla nos mostra que aquela equação ali, aquela reação química acontece de forma reversível. E aí aqui é um estudo dessa reação com a passagem do tempo. Então olha só, então no primeiro instante, quantidade eu tenho dos reagentes, não tenho nada do produto e a reação começa.
Vai passando o tempo, a reação vai caminhando, tem alteração nas quantidades. Aqui eles estão todas iguais, aqui elas vão se modificando. Chegou lá nos 30 segundos de reação, ela alcança o equilíbrio. A partir dali, o tempo vai passando, mas as quantidades continuam as mesmas, ou seja, tem um equilíbrio de velocidade, mas não necessariamente um equilíbrio na quantidade de reagentes e produtos. E aí, visualmente, eu saio lá do meu frasco bem escuro e para um frasco de um tom mais claro ali de castanho. Graficamente, eu vou representar isso dessa forma aqui, ó. Então, eu tenho os meus reagentes que tinham uma quantidade que vai diminuindo com o tempo. Eu tenho o meu produto que não existia no começo, mas que ele vai aumentando. E quando ele chega no momento de equilíbrio, as duas retas aqui ficam paralelas. A partir desse ponto aqui, do instante 40 segundos para esse caso, eu tenho um equilíbrio entre as reações diretas e inversas nessa nossa história aqui. E aí, como que eu vou representar graficamente a relação entre concentração e tempo? Eu tenho três opções aqui. Em algumas reações eu posso ter a quantidade de reagente igual a de produtos. E aí o gráfico, as linhas vão se encontrar ou daquela forma que estava passada ali, ficam bem paralelas, linhas que se encontram, concentração de reagente igual a concentração de produto. Se por acaso eu tenho mais reagente do que produto, eu tenho essa configuração aqui na hora de desenhar o gráfico. Então eu tenho mais reagente do que produto e linhas paralelas para indicar o equilíbrio. Posso também ter uma situação ao contrário, quando eu tenho mais produto do que reagente. Aí eu vou ter mais produto, que a linha pontilhada está mais alta aqui, a do reagente está mais baixa e da mesma forma elas estão paralelas a partir desse ponto aqui, alcanço o equilíbrio. Então, eu tenho três maneiras de representar graficamente a relação entre a concentração e o tempo, mas para a velocidade eu tenho uma única forma. Por quê? O que acontece? A velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa chegam a um dado momento que elas se igualam, independente de se as quantidades são iguais ou diferentes entre reagente e produtos. Esse aqui é o gráfico que representa a velocidade pelo tempo, ok? Vamos ver uma atividade, então, sobre esse assunto? Atividade 1. Letra A. No início de uma reação reversível, como variam as velocidades da reação direta e da reação inversa? Letra B. Ao final de uma reação química, na qual o rendimento foi de 100%, pode-se dizer que se atingiu o equilíbrio químico? Justifique. E letra C. Como se comportam as concentrações dos reagentes dos produtos de uma reação reversível quando no estado de equilíbrio? Agora é com vocês.
Vamos corrigir então? Olha só, no início de uma reação reversível, como variam as velocidades da reação direta e da reação inversa? A velocidade da reação direta tende a diminuir e a da reação inversa tende a aumentar. Claro, a reação direta é a dos reagentes formando os produtos, essa vai diminuindo com o tempo e os produtos para formarem os reagentes de novo vão surgindo e aí ela vai aumentar com o tempo, até se encontrarem e fazer uma única linha lá no gráfico que a gente acabou de ver. B. Ao final de uma reação química, na qual o rendimento foi de 100%, pode-se dizer que se atingiu o equilíbrio químico? Não, pois se a reação teve rendimento de 100%, isso significa que ela não é reversível, ou seja, não há reação inversa. Se ela rendeu tudo que tinha para render, é porque essa reação não tem processo de reversibilidade. E a C. Como se comportam as concentrações dos reagentes dos produtos de uma reação reversível quando no estado de equilíbrio as concentrações se mantêm constantes? E manter-se constante não significa que os números são iguais, mas que os números de concentração de reagente e produto não se alteram com o passar do tempo. Vamos para mais uma questão? Com relação ao equilíbrio químico, afirma-se, e ele quer saber quais das três ali são corretas. Agora é com vocês. Vamos para a correção? Olha só, todas são verdadeiras. Vamos ler uma por uma? O equilíbrio químico só pode ser atingido em sistema fechado, onde não há troca de matéria com o meio ambiente, isso para as substâncias gasosas, verdadeiro. 2. No equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema, concentração, densidade, massa e cor, permanecem constantes. Sim, macroscopicamente, no estado de equilíbrio, você não enxerga nenhuma modificação lá dentro do seu frasco, onde a reação está ocorrendo. E 3. No equilíbrio químico, as propriedades microscópicas do sistema, colisões entre as moléculas, formação de complexo ativado, transformação de uma substância em outra, permanecem em evolução, pois o equilíbrio é dinâmico. Exatamente isso. As colisões vão acontecendo, a reação vai acontecendo de forma dinâmica. Mais uma atividade. Essa está dividida em duas partes, então vocês vão ter um tempinho para ler cada uma delas. Em condições industrialmente apropriadas para obter amônia, juntaram-se em quantidades estequiométricas dos gases N2 e H2 na reação que está ali. Depois de alcançado o equilíbrio químico, uma amostra de fase gasosa poderia ser representada, sem escala, em cores fantasias, corretamente por. Então ele quer saber qual desses desenhos aqui representa a situação que ele descreve no exercício. Agora é com vocês.
Vamos para a correção? Olha só, para representar o que acontece quando se atinge o equilíbrio dentro daquela reação, a melhor forma de representar é essa aqui, onde a gente tem todas as substâncias, as 3 envolvidas ali, sendo representadas. Correto? Vamos para mais uma questão? Atividade 4. Os seguintes gráficos representam variáveis de uma reação química. Os gráficos indicam que. Então, ele quer saber o que está correto dentro dos números ali representados naqueles gráficos. Agora é com vocês. Vamos para a correção? Olha só, a curva 4 corresponde à velocidade da reação inversa. Então, ele está mostrando essa aqui, que é a curva 4 da velocidade da reação inversa. Essa, então, é a correta. Nossa última atividade da aula de hoje, vamos lá? Se a amônia for colocada num recipiente fechado, sua decomposição ocorrerá de acordo com a seguinte equação química não balanceada. A partir da análise da figura, podemos afirmar que as curvas A, B e C representam a variação temporal das concentrações dos seguintes componentes da reação, respectivamente. Então, ele quer saber qual das linhas representa cada um dos envolvidos aí nessa reação. Agora é com vocês.
Vamos para a correção, então? Olha só, a alternativa, respectivamente, a gente tem a letra B. Então, a curva A, ela representa o N2, ok? Que ela é o quê? Um dos produtos que está sendo formado, certo? O B representa o H2. Como o coeficiente estequiométrico é 3, a curva do H2 vai ser essa mais alta aqui, que vai ter valores maiores. E, nesse caso, ele só tem um reagente, que era o NH3, que é o único que começa aqui e vai diminuindo com o passar do tempo. Então, a sequência é N2, H2, NH3 é a resposta letra B para o nosso exercício. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre reversibilidade, que são as reações que acontecem em duplo sentido. Falamos, então, de reação direta e inversa e aprendemos como usar os gráficos ao nosso favor para o estudo das nossas reações de equilíbrio químico. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!